né? Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao nosso workshop de constelação familiar. O workshop é o seguinte, galera. É um evento, normalmente de um dia inteiro, onde tem uma parte na manhã que é uma explicação de como funciona, é uma explicação básica, porque é um evento onde tem convidados que às vezes, muitas vezes, não fazem a menor ideia do que é uma constelação familiar, nunca ouviram falar e tal. Então tem uma explicação básica e aí ao longo do dia são feitas as constelações. Exatamente. E aí, nesse workshop, então, nessa explicação inicial que o Luiz disse que a gente faz, nós explicamos basicamente 3 coisas. O que é a constelação familiar, quais são as leis que estão por detrás e como funciona o campo morfogenético, ok? Porque a pessoa que está chegando agora, ela precisa se familiarizar. Vamos explicar agora, então, o que é a constelação, quais são as leis que estão por detrás e como funciona o campo morfogenético. Então, constelação familiar é um nome que foi traduzido do alemão para o inglês e do inglês para o português, de um trabalho de representação familiar. Então, se a gente fosse traduzir direto do alemão para o português, o nome mais próximo, mais correto, seria representação familiar. Mas o nome pegou como constelação, né? Na mídia, todo mundo conhece como constelação, ficou constelação. Mas o constelar é o fato, então, da gente pegar o problema da pessoa, que vai sentar aqui, né, para assistir, o seu problema ser representado. Então, como que esse problema é representado? Nós escolhemos pessoas que estão aqui no auditório com a gente para representar as pessoas que estão envolvidas no problema da pessoa que está aqui. Então, por exemplo, ontem nós fizemos a constelação da Ana. Então, nós colocamos o pai da Ana, a mãe da Ana, a Ana, né, alguém para representar a própria Ana, e outros representantes que tinham a ver com o assunto dela. Então, por exemplo, se a pessoa tem problema com dinheiro, eu coloco uma pessoa para representar o dinheiro na vida daquela pessoa. A gente pode representar também objetos, coisas, projetos, né? Qualquer coisa pode ser representada. A gente pode representar o pet, né? O cachorro, o gato, todas as pessoas ou coisas ou fatos que estejam envolvidos no problema da pessoa. E aí nós vamos fazer como se fosse um teatro desse problema, para a gente assistir de fora o que está acontecendo e a gente conseguir ter uma visão mais ampla da onde, então, surgiu a raiz do problema da pessoa. Por quê? Na grande maioria dos problemas, das terapias que a gente encontra aí fora, a gente vai tratando meio que de fora para dentro, como se a gente encontrasse os sintomas e fosse vendo o que aquilo está, né? E vai como se fosse uma camada de cebola até chegar mais próximo da raiz daquele problema. Aqui na constelação, não. A gente vai direto na raiz e depois volta entendendo como aquilo se formou e como resolver aquele problema. Ok? Então, muitas vezes, essa representação vai remeter a gente a uma situação de infância, algo que aconteceu há muito tempo atrás e que isso reverbera até hoje na nossa vida. A gente já constelou pessoas com 60, 70, 80 anos de idade e que é a mesma coisa, o problema está lá na primeira infância, né? Muito difícil dar alguma coisa diferente disso. Às vezes, ontem, por exemplo, deu. Da Sandra não era na primeira infância, né? Já era ela mais grandinha, né? A partir dos 7 anos ali de idade, já não é mais a primeira infância, então a gente vê que já está no adulto da pessoa, né? No representante do adulto. Ok. O que tem de diferente nessa representação que faz com que ela não seja um teatro propriamente dito, né? Ah, as pessoas aqui nem me conhecem, como é que elas vão representar a minha vida? Então, a gente faz o uso dentro dessa representação
do que a gente conhece como campo morfogenético. O que é o campo morfogenético? É um campo de informações que existe disponível na natureza. Esse campo de informações, por exemplo, é o que faz com que os pássaros saibam que eles precisam voar daqui, sei lá para onde. Que uma determinada formação. Eles têm um formato, vocês já viram que os pássaros, eles se orientam, né, numa formação onde um lidera e eles vão trocando para que aquilo, né, é uma coisa perfeita, né, o voo dos pássaros, e eles sabem para onde eles têm que migrar por causa da chuva, por causa de não sei o quê, né? Se você pegar, por exemplo, um cupinzeiro, se você cortar o cupim no meio e tirar metade, ele vai se refazer a outra metade perfeitamente. Vocês sabiam disso? A areia do deserto do Saara aduba a Amazônia, né? Então, existem coisas na natureza que mostram o campo morfogenético acontecendo. Como que isso acontece em nós, por exemplo? Como que um embrião, um embrião que é uma célula, né, um microscópico, sabe que ele tem que crescer e virar gente, e uma célula vira cérebro e a outra vira pé. Como que isso acontece? Da onde sai a informação para essas células? Que não é só DNA. Né? Que não é só DNA. No DNA tem todo o material disponível, mas essa informação é uma informação que está no campo morfogenético. Então, esse campo morfogenético que faz, por exemplo, que a Terra vire ouro, que a Terra vire os minerais, né? Porque na Terra tem todos os minerais, mas por que que em um determinado ponto aquele mineral se concentra e vira uma pedra de ouro? Ou vira uma pedra de outra coisa, ou vira né? Então, na natureza, muitas coisas são formadas e orquestradas por esse campo morfogenético. Trazendo para a nossa vida, então, intelectual, né? O que a gente consegue ter consciência do campo morfogenético. Vocês já estiveram em um ambiente onde você fala assim, mas tem alguém me olhando e você olha e tinha mesmo? Alguém com olhar fixo em você, aí você... Ai. Eu, hein? Ou às vezes você está pensando na pessoa e a pessoa te liga, né? Isso é o campo morfogenético. Por quê? A pessoa, para te ligar, ela já pensou em você. Nossa, eu preciso ligar para o Flyder. Aí eu vou pegar o celular, procurar o telefone do Flyder. Então, nisso, eu já estou conectada com o Flyder. Aí o Flyder pensa em mim. Nossa, Juliana, daqui a pouco toca o telefone. Fala, nossa, eu estava pensando em você. Quantas vezes, gente? Já aconteceu. Coisas bem mais simples. Já entrou num lugar, olhou para a cara da fulana e fala: eu fui com a cara dela de graça. Já sentiu isso? Da onde vem isso? De uma comunicação magnética que pode ser medida em hertz entre eu e ela. E dependendo da frequência magnética que ela emite, se bater com a minha, causa a sensação de... Isso. É a frequência diferente, ou às vezes até contrária. Se você tiver a curiosidade de pesquisar isso cientificamente, tem um tipo de neurônio que chama neurônio espelho. Ele é responsável por captar isso, essa vibração magnética, e transformar isso em sinais do cérebro para ser transformado em uma informação. E esse magnetismo, essa energia, ela é física. Isso aqui que a gente está falando não é um negócio lúdico que você precisa acreditar, porque quem não acredita não sente. Não, não tem nada a ver com isso. É físico. Qualquer pessoa sente. Só não dá para
Só não se colocava uma teoria em cima disso. Todos nós sentimos isso, isso aí é natural, né? Mãe, ai, tá acontecendo alguma coisa com meu filho, e aconteceu mesmo. Mãe, já sentiu? Já sentiu? Já sentiu? Quem não sentiu, né? Natural, né? Tem gente que fala assim, nossa, eu senti que o fulano tinha morrido, e aí tocou o telefone e ele realmente tinha morrido. Tipo, irmãos, né? Amigos. Então, esse é o campo morfogenético. Por exemplo, quem inventou o avião? Quem inventou o avião na história da humanidade? Quem diz aí? Aqui no Brasil foi o Santos Dumont. Lá na Inglaterra foi os ingleses, lá, os irmãos. E teve mais um que foi quem, amor? Os francês doidos aí. Uns franceses, né? O que acontece? Quem que foi que inventou? A informação, gente, quando ela surge no campo, ela está à disposição. E qualquer pessoa que estiver na frequência vai pegar aquela informação. Então, a invenção do avião é uma prova do campo morfogenético. Frequência física. Não é o negócio do outro planeta. É igual uma frequência de rádio. Já aconteceu com você também? Você tá com a música na cabeça, você liga o rádio, tá tocando. Por quê? Porque você captou, isso é em hertz, né? Isso é uma frequência que dá para ser medida. Só que o que, por exemplo, a física quântica luta aí para provar? Que isso não tem fim, que você pode estar aqui e a sua mãe lá em Marte, em Júpiter, na Lua, que essa frequência continua acontecendo e ela é instantânea. Então, ela não tem que viajar daqui até lá na Lua. Né? Se a sua mãe está lá na Lua e ela sentir um trem, na mesma hora você sente aqui. Como é que explica isso? A ciência, gêmeos tem essa conexão muito forte. Então, a ciência está tentando botar isso num papel, né? Está tentando provar como isso acontece. Nós não sabemos ainda dizer exatamente como isso acontece, mas a gente já consegue observar que isso acontece. Já existem alguns filmes de ficção científica que mostram isso. O único que eu assisti é o Assassin's Creed, é o Credo dos Assassinos. Para quem gosta de videogame, parece que é um nome forte, né? Nossa, né? Não, mas é um joguinho de videogame que eles têm lá os templários Tem assassinos, mas é leve. Gente, aqui é coisa de história. Tem os templários e os assassinos, e aí esse pessoal do laboratório lá captam um tataraneto do cara lá que escondeu a maçã do Éden, e através do DNA desse menino que vive hoje, né, nos tempos de hoje, eles conseguem descobrir onde que o tataravô dele escondeu a maçã do Éden há 500 anos atrás, porque eles têm uma máquina que eles acoplam aqui no menino, que hoje é um homem, né, e que ele pega o DNA lá, é bem legal de você ver, né, eles fazendo essa ficção científica, né, de alinhar o DNA dele com o DNA do vô lá, e aí ele consegue voltar lá e descobrir onde que está escondida a maçã do Éden. Por quê? Porque nós temos dentro de nós as informações de tudo que aconteceu na nossa família desde que o mundo é mundo, né? Isso já é cientificamente provado que todos nós, seres humanos, temos um código genético de uma mesma mulher. Todos nós. Isso a ciência já conseguiu comprovar. Então, já tem muitas comprovações nesse campo, né? Mas ainda é tudo muito novo para a gente. Se você tiver a curiosidade de fazer pesquisas científicas sobre isso, pesquise o termo epigenética, que são memórias dos nossos antepassados passados para nós de forma fisiológica, certo? Pesquise o termo neurônios espelho, que são esses neurônios que captam esse magnetismo e transformam em percepção no nosso cérebro, ok? E tudo isso que a gente está falando... verdade. Tem um carinha chamado Rupert Sheldrake. Ele é o cara que
ele cunhou, ele criou esse termo, campo morfogenético. Então, se você tiver a curiosidade, pesquise, é uma pesquisa muito legal para quem gosta, mas tudo isso aqui que nós estamos falando é todo esse discurso inteirinho aqui. É só para explicar para você que você vai entrar aqui e você vai sentir uns negócios aí. É. Mas não é nada místico. Ninguém fez oração aqui para nada. Não tem ritual de nada. Não tem a ver com o mundo espiritual, pelo amor de Deus. Tem nada a ver com isso. É bem físico, é nosso, é natural. Só que o ser humano, desde que o mundo é mundo, tudo que ele não entende plenamente, ele leva para o espiritual e condena. Aqui a gente não pensa muito assim, não. Acho que é um superpoder. Então, gente, toda essa explicação é para quê? Para explicar para vocês que estão aqui hoje, que quando a gente representar alguém, colocar alguém para representar a sua mãe, essa pessoa, Christopher, vai instantaneamente parecer a sua mãe. É impressionante. Aí a pessoa começa a ter os sentimentos, ela começa a trazer a postura que a sua mãe, o outro que o seu pai, né? Que então as pessoas lá da sua vida, da sua família, sentem em relação àquele problema que você está trazendo aqui, ok? Então, é basicamente isso que acontece. Representamos e dentro dessa representação, o campo morfogenético, então, é usado para entender os sentimentos das pessoas envolvidas. Você já faz isso a vida toda. Sabe aquela tiazinha que você olha na rua e tal, você fala, ai, eu queria adotar ela de vozinha. Você já adotou. Você entrou no campo morfogenético e está ali na frequência dela. A mãe que olha para qualquer menino ou menina na rua e fala, ai, é que nem se fosse meu filho. Você já entrou. Olha lá. Você quer ver pior? Quem que assiste novela, aí o marido chega do serviço, aí briga com o marido porque o outro traiu a mulher na novela. Aí o marido chega e já solta o cachorro. Não precisa nem falar nada, a mulher já olha torto, já tem. Onde você estava? O que você estava fazendo? Momento humor. Eu chegava na casa das minhas tias, que moravam juntas, né? Aí tava lá chorando, assim, ai, aquele desgraçado, e foi na casa da outra, parou o carro na porta, sem vergonha. Quem que é esse, tia? Pelo amor de Deus. Ah, não, é novela. Olha lá, ó, a Monique tá falando que passa mal com o filme quando o mocinho morre. Aqui, ó. Chora com a dona Hermínia. Eita. É, gente, vocês veem que o negócio é sério. Mas então, gente, o campo morfogenético, né? O campo morfogenético existe e nós usamos ele nas constelações. Ok. E o que nós vamos, então, olhar e enxergar nessas constelações, nessas representações familiares com o campo morfogenético? Nós vamos buscar, então, da onde que surgiu aquele problema? Qual é a raiz do problema que a pessoa trouxe? Então, a pessoa hoje já está com 20, 30, 40, 50 anos de idade, com um problema que está travando ela na vida, com algo que ela não consegue por si só resolver, e a gente vai, então, buscar a raiz daquele problema. Quando a gente encontra a raiz do problema, a gente vai, então, ter a possibilidade de solução, de, então, resolver aquele problema de uma vez por todas. De, olha, então o problema é esse? Então, agora que eu tenho consciência que esse é o problema, eu estou resolvendo. Quem conduz essa solução somos nós, consteladores.
ok? Não é as pessoas do campo que vão ter liberdade de falar o que elas estão sentindo, ou cada um dá um pitaco da parte da solução da sua parte. Não é isso, tá? Isso até acontece numa outra terapia, que é a cibernética, que aí o povo sai na porrada, né, amor? Aí é loucura, gente. Aí é... Não sei se vocês conhecem, mas tem uma tal de cibernética aí que é muito louco. Então, aqui, os consteladores vão conduzir essa constelação, ok? Então, por que a gente fala que é raiz? Porque nós temos, para quem fez lá o Eu Sei Cuidar de Mim, que é o nosso programa lá de treinamento para questões... É outro programa de treinamento. Você tem 3 níveis de problemas na vida. Tem um nível que é sistêmico, tem a ver com o sistema familiar, principalmente da família de origem. Lá dá muito BO, que todo mundo sabe, né? Depois isso vira pessoal, aí é com você, é seu. E aí, se você não cuidou, pessoal emocional, né? Se você não cuidou, isso vai virar uma patologia física. Porque as doenças são psicossomáticas. Elas têm origem, parte delas tem a ver com as nossas emoções. Então, nós estamos tratando o primeiro nível. A Ju falou, vamos resolver. Quer dizer que você fez isso aqui, vai resolver? Não, você vai ver o caminho. Falar, agora eu entendi aonde que é, mas o negócio é com você. Beleza? É um negócio que... É assim, ó, você vai fazer um raio-x. Tá, a vida tá zoada, tá ruim. Como é que é? E aí, o que eu faço? Você vai lá no médico, tira um raio-x, uma radiografia, aí você tem lá, é porque quebrou aqui. A partir disso, eu posso fazer algo para corrigir. Então, aqui é raio-x. Aqui é uma ferramenta de análise de onde que está o BO lá no seu sistema familiar. Ok? E aí, baseado em quê? Que nós vamos saber, então, identificar esse problema e resolver, e trazer um movimento de solução, baseado em 4 leis naturais que regem a nossa vida. Existem 4 leis que, assim como a lei da gravidade, é uma lei natural que atua o tempo todo, desde que o mundo é mundo, e nós nem pensamos, a gente fica pensando na lei da gravidade? Não, mas a gente sabe que é por causa dela que nós estamos todo mundo sentadinho aqui agora, não tem nada voando, né? Então, a lei da gravidade está acontecendo, a gente sabendo ou não, a gente levando em conta ou não, é meio que automático a gente levar ela em conta, né? Eu já sei que eu não vou pular, né? Não vou subir ali porque eu vou cair, vou me machucar, porque ela está atuando. Então, eu não preciso pensar, nossa, a lei da gravidade vai me derrubar. Não, a gente já é automático, a gente já sabe que cuidado que você vai cair. Então, do mesmo jeito que a lei da gravidade atua o tempo todo, independente de quem está pensando nela ou não, existem leis que regem os relacionamentos humanos que também estão acontecendo o tempo todo, mesmo a gente desconhecendo. Que leis são essas? Então, tem a lei da ordem. Qual que é a lei da ordem? A lei da ordem é a lei que garante que as coisas têm uma ordem para acontecer, que as coisas acontecem de um determinado jeito. Então, por exemplo, uma semente, ela brota, vira ali um caulezinho, aí ela vai crescendo, né? A gente não vê nascer o contrário, nascer primeiro a copa da árvore, depois... Não, tem uma ordem para as coisas acontecerem, né? Então, na vida humana, nos relacionamentos humanos, em tudo existe uma ordem. Para você construir uma casa, você não vai começar pelo telhado, você vai começar pelo alicerce. Então, na nossa vida, a nossa família também teve uma ordem para se formar. Primeiro foram lá os bisavós, depois foram os avós, depois foram os nossos pais, depois vieram, né? Viemos nós e as nossas gerações futuras. Então, existe uma ordem e essa ordem precisa, então, ser respeitada. Essa ordem determina os papéis, as funções que algumas pessoas vão exercer na vida. Então, a partir do momento, por exemplo, que
Nós nascemos numa família, nós somos filhos daquela família, netos, irmãos, né? Essa ordem determina quem é você, qual é o seu lugar na vida. E muitas vezes, quando a gente olha aqui para as constelações, essa ordem está. Como é que quebra essa ordem se isso é natural? Não é natural, gente? Que vem o avô, depois vem a mãe, depois vem o filho, depois vem o neto. Não é natural? Só que não, porque você está querendo ir lá e ficar, mandar na sua mãe, aí você está no lugar da sua avó. É aí que dá merda. Então, como que a gente Entendeu? sai dessa ordem, né? Esse é um exemplo, tá? Um dos exemplos de fora da ordem. Isso. Então, exemplos de fora da ordem. Quando eu quero, como filho, cuidar da minha mãe, né? Que é um papel. Não cuidar, é agir como mãe dela, né? Isso. Mas enfim. Ou como marido dela, ou como. Comum, bem comum. Filho que se comporta como marido da mãe. Mãe que se comporta como mãe do marido. Marido que se comporta como irmão dos filhos. Tudo trocado. Dá problema. Pessoa que pega o problema dos outros para cuidar, né? Então, eu cuido do filho da minha irmã, ou cuidar do filho do vizinho, né? Pessoa que se comporta como mãe de qualquer motoboy. De todo. Enfim, tem muita gente trocada aí, muita ordem trocada. Enfim. Outra lei é a lei do pertencimento. A lei do pertencimento, ela garante que aquele lugar determinado pela ordem pertence àquela pessoa e não tem o que tire aquela pessoa daquele lugar. Por exemplo, o seu pai é o seu pai. Ah, mas ele abandonou minha mãe. Mas ele continua sendo seu pai. Não dá para trocar. O pai é quem cria. Mas não vai dar. Então, a lei do pertencimento garante que aquele lugar pertence à pessoa, independente da história, independente do que acontecer. Então, quem é casado, por exemplo, pela segunda vez, né, é a segunda esposa daquele homem. Não dá para você casar pela segunda vez e ser a primeira esposa, né? Porque o primeiro lugar já pertence a uma pessoa. Ela pode ter morrido, ela pode ter matado, ela pode ser quem for, não vai deixar de ser a primeira esposa. Então, os lugares pertencem, então tem um pertencimento, né, na nossa vida. Então, às vezes, quando a gente tenta excluir alguém, quando a gente tenta falar, você não faz mais parte da minha vida, você não vai mais ser o pai dos meus filhos, você não vai mais ser... qualquer coisa que a gente tente excluir as pessoas, vai dar merda. Lei do pertencimento. Terceira lei, lei do equilíbrio. O que a lei do equilíbrio mostra para gente? Que os relacionamentos humanos tendem a ter um equilíbrio. Quando eu recebo demais e não dou nada em troca, esse relacionamento tende a acabar. Né? Por quê? Porque imagina um relacionamento onde eu só recebo, ou ele vai encher o saco e vai embora, ou eu vou me sentir mal e vou querer ir embora, né? E isso pode ser tanto em relações que a gente chama de horizontal, ou seja, relações entre iguais, marido e mulher, por exemplo, são do mesmo tamanho no sistema, né? Nós temos o mesmo tamanho perante um ao outro e seguimos junto à vida, ou na vertical, que é quando dentro do sistema, por exemplo, os pais são maiores do que os filhos no sistema, né? Então, quando o pai e a mãe dá demais e aquela pessoa não vira nada na vida, como é que a pessoa se sente? Não gosta, né? Fala, nossa, eu recebo e não consigo fazer nada com isso. E aí vem o peso do desequilíbrio, né? Descumprir essa lei é divórcio.
Nos relacionamentos entre casamentos, iguais. né? É fim de amizade, é fim de contrato de trabalho, é fim de casamento. Todos os relacionamentos entre iguais acabam por causa da lei do equilíbrio. Isso é a mesma coisa, você trabalha para uma empresa. Você faz e continua ganhando um salário mínimo. Você vai ficar trabalhando lá? Não. E o contrário também é verdadeiro. Seu patrão paga de boa, faz os bagulho para você e você não entrega. Ele vai continuar com você? Não. Então, tem que ter um equilíbrio nas relações entre iguais. Essa lei é bem fácil de a gente ver como ela é natural. Eu vou lá, dou um presente para você. Presente legal. O que você vai se sentir tentado a fazer? Dá outro para mim. Natural, né? Retribuir. Alguém chega para você e fala, eu te amo. Já viu essa cena no filme? Eu te amo. Só que a pessoa não sente a mesma coisa. Meu Deus do céu, para falar que ela não ama, é um parto. Por quê? Porque aquilo é natural, você queria dar de volta no mesmo tamanho, entendeu? A pessoa, eu vi uma cena num filme muito da hora. A pessoa fala, obrigado. E ele ri. Isso não é legal. Entendeu? O marketing usa isso, por exemplo. Por que os restaurantes, quando você vai pagar a conta, eles dão uma balinha, eles dão alguma coisa no final, né? Para você sair com sentimento de gratidão. Porque você acabou de pagar a conta, né? Se você paga a conta e vai embora, você sai com o sentimento de que eles que estão te devendo, né? Porque você deu. Então, quando você paga a conta, se é um restaurante orientado, ele vai te dar algo para você sair de lá, qualquer loja, né? Qualquer estabelecimento comercial, te dá alguma coisinha para você sair dali com a sensação de que você recebeu algo. Por isso, terapeutas, recebam antes da sessão e não depois. Porque, né, normalmente você vai dar o quê? Um beijo, um abraço, a pessoa sai de lá acabada, né, da sua sessão, pelo menos da minha. A pessoa... Não adianta eu dar uma balinha, né? Então já paga antes. Vai embora com a sensação de que ela me ajudou. Isso. A Sandra falou que trabalha numa construtora, que quando eles fazem um evento, no convite já tem um presentinho. Então, é uma lei de relacionamentos, né? Ok. E tem uma última lei que a gente trata aqui, que é a lei do tempo e do espaço. A gente entende que cada coisa tem o seu tempo e o seu espaço. E normalmente quando a gente olha para as constelações, tá uma bagunça só, que ninguém sabe que tempo, que espaço que tá, né? Que tá tudo junto e misturado. Então, os nossos avós viveram lá em 1920, 1940, né? Os nossos pais viveram lá em 1960, 1970, nós 1980, né, 2000, e essa geração agora está vivendo 2020 aí, né? Então, cada coisa aconteceu num tempo, num espaço. E quando isso também não é levado em conta, a gente vê pessoas... Vocês já viram pessoas que hoje, pleno 2020, estão andando com a camiseta do Metallica e com o rabo de... né, o cabelo comprido e... Eu falo, gente... A faixinha é zoada demais, nossa, a faixinha, hein? Você foi faixinha lá... do menudo? Não, né? Eu vi um que foi o mais, assim. Veinho, estilo Clark Gable, década de 50, bigodinho aquele fininho assim, ó. Com a camisa aberta até aqui, bicheiro, né? Bicheiro. Putz, mano, o cara tava preso lá em 1950, velho. Então, tem muita gente que vive preso em outro tempo, em outro espaço, e não se atualiza, né?
Ontem, não sei se vocês repararam, mas na hora da solução da Edna, eu fiz o exercício de presença com ela, né? De trazer ela para hoje, porque ela estava presa no que aconteceu há 47 anos atrás. Então, a gente trazer para a realidade, trazer para esse tempo, para esse espaço, é muito importante, ok? Nas questões emocionais, as pessoas ficam muito presas, né? Principalmente ao passado. Ou quando podem ficar presas ao futuro também. São pessoas ansiosas que simplesmente não vivem o hoje, só quer chegar amanhã. E tem pressa para tudo e quer chegar, entendeu? Patológico. Isso é patológico, é doença. Então, basicamente, é isso. Na prática, as coisas vão se esclarecendo, né? Melhor. Mas antes da gente começar, eu gostaria de saber dos que estão chegando aqui agora, o que vocês acharam dessa explicação, se deu para entender, se ficou alguma dúvida, se algo não fez sentido, se, sei lá. A Vivi quer falar? Não dúvida, não. Pode falar, Vivi. Oi. Tá me escutando, Ju? Que meu microfone Sim. É um pouco baixo. Então, Sim. desde ontem, eu estava um pouco com essa dúvida. Mas eu acho que você já esclareceu. Por exemplo, quando... Ai, eu tô até ofegante de falar. Peraí, só um pouquinho. Quando a pessoa está morta, no caso, né? Aquela informação que os representantes passam no campo é porque ela já está dentro de mim. Por exemplo, eu sou a constelada, né? Aí alguém vai representar alguém que já morreu na minha família. Aquela informação daquela pessoa, aquele sentimento que ela tem diante do meu problema, é porque aquilo já está dentro de mim e eu passo essa informação? Olha, são duas coisas. Sim, está dentro de você, né? É uma informação, uma postura que você tinha adotado perante a vida, perante aquela pessoa na sua vida, mas também tem a informação do campo morfogenético da pessoa, que mesmo a pessoa morta, o campo morfogenético não morre. Porque o campo morfogenético é uma informação, é uma energia, entendeu? Então, aquilo ali não morre. O que morreu foi o físico da pessoa. Ela está gravada dentro de você, dentro das suas células. Eu não sei explicar exatamente como. Eu sei que quem está aqui no campo, eu sempre gosto de perguntar, né? Se acompanha bem aí. Você está no plano espiritual? Você está com o capeta no corpo? Não, nunca ninguém esteve aqui. Até hoje eu sempre pergunto. Nunca ninguém esteve fora de si e tal, né? Então, mas aquela informação está dentro de você, até porque é uma representação do que você vê da sua família. Sim. É a sua visão, é a sua emoção que está sendo tratada aqui. Sim. Então, às vezes, você traz uma outra pessoa da sua família, você vai representar o mesmo fato, da outra coisa nada a ver. Por quê? Porque é a visão dela, né? É em relação a ela. Então, é por isso que acontece a minha visão em relação àquela pessoa também, né? Então, não é só a sua visão, mas é a sua postura, é essa... Eu vou chamar de energia interna, é o que eu falo que a Bíblia chama, por exemplo, de inclinação do coração. A gente não consegue achar um nome específico, sabe? Mas é tipo assim, ó. Por exemplo, quando eu olho para o Luiz, aqui nessa sala, como que você acha que é o meu sentimento quando eu olho para ele? É né? Toda vez que eu olho para ele, eu tô sempre apaixonada, né? Sempre, né? Mas como que é a Ana olhando para o Luiz? Ela tá olhando para ele como um professor, como, né? Como que é o Wesley olhando para o Luiz? Entende? Então é em relação. Então, se a gente for fazer uma constelação aqui, pôr o Luiz, né? Uma pessoa para representar um Luiz e uma pessoa para representar a mim, o que vai dar nessa constelação? Vai dar eu lá apaixonadinha no Luiz, tá? Aí troca eu
continua o Luiz lá. Aí vamos colocar o Wesley na frente do Luiz. Vai dar outra postura, você entende? Porque é a emoção da pessoa em relação a você. Então, você pode estar ali, mas cada pessoa que botar na tua frente vai ser um trem. Entendeu? Então, se eu botar lá a tua avó, que já morreu, na frente da filha dela, que é tua mãe, é uma coisa. Se botar na tua frente, é outra coisa. Entende? Então, por isso que a gente fala que se alguém da sua família for constelar a mesma coisa que você, vai dar outra coisa, porque entra outra informação no campo, que é essa outra pessoa que está constelando. A minha dúvida não era nem caso espiritual, não. Isso eu não tenho nem dúvida. Eu já fui constelada, eu já tive esses sentimentos. Eu queria entender mesmo essa parte física, até para ter uma explicação, se eu precisar futuramente dar essa explicação. Eu tinha essa curiosidade, entendeu? Na formação, tem um vídeo, um módulo, que tem lá 3 vídeos que explicam fisiologicamente essa questão magnética de comunicação, que são dois fatores, né? Um fator é externo. Como que isso que tem dentro de mim se comunica para o outro? Isso é uma coisa. Tem vídeos lá que explicam isso, fisiologicamente. Outra coisa é aonde isso está dentro de mim fisiologicamente. Esse nós não temos muita precisão. O que eu falei aqui são princípios que ajudam a gente a ter uma ideia de onde veio, mas não teve ciência para provar isso 100%, não. Sim. Mas então, que a gente sente, dá para sentir mesmo que é algo físico mesmo, né? Eu já presenciei, não quero presenciar aí, mas eu já fui constelada por vídeo 2 vezes e eu senti mesmo essas sensações, fisicamente falando, né? Pois é, né? Que loucura, né? Então, assim, complementando, né, a sua pergunta, que eu entendo que é uma pergunta que mais do outro também. Por exemplo, quando a gente representa um nenê que foi abortado, um aborto, né? Aquela criança não chegou nem a viver, né, a nascer, né, a ter o parto, nem desenvolveu por inteiro. Mas a gente vê que o representante daquela criança tá lá triste com peso em cima dele. Quando a mãe ou o pai ou os integrantes resolvem aquele problema em relação àquela criança e deixam leve a situação para a criança, né? Tira o peso da criança, porque eu costumo dizer assim, né? Que normalmente numa situação de aborto, a criança está carregando 2 pesos. Um por ter morrido e outro por ser a causa do sofrimento da mãe pro resto da vida. Que aí a mãe coloca em cima daquela criança um sofrimento. Então, como é que tá para aquela criança? Tá pesado? Quando a gente faz o movimento de solução aqui, que a mãe tira esse peso e olha para essa criança com alegria, a gente vê que o representante daquela criança fica leve, fica feliz, entende? Então, é algo assim que a gente... Cadê? Onde que está essa informação? Não sei. Eu só sei que é assim. Entendeu? Então, assim... Porque falar de alguém, uma avó que morreu, essa avó teve vida, né? Teve um monte de coisa, um monte de emoções e tananã. Então, é uma coisa. Agora, de um bebê, por exemplo, que nem chegou a ser gerado por inteiro, né? E nascer em si, né? É uma das partes que mais me fascina observar, mas eu só observo. Porque saber explicar, né? Meu marido que falou isso ontem. Meu marido falou isso ontem comigo, quando eu comentei que eu tinha essa curiosidade, ele falou assim, calma. Ele respondeu para mim, calma, as coisas vão se esclarecendo com o tempo. Aí eu falei, tá, mas eu tenho que perguntar isso. Ele é muito bem resolvido, ele é muito bem resolvido. Olha que legal. Mas, para terminar, assim, ó, exemplificar de uma forma muito, 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 muito simples. Simpatia para bucho virado. O que é isso, meu Deus? Simpatia para bucho virado é o seguinte: você vai tomar 7 dias um chá de dente de leão e durante esses 7 dias você vai dar uma volta no quarteirão de joelho. Não. Todo dia. Essa é a simpatia para bucho virado. Que ele inventou, tá, gente? Só tá dando um exemplo, tá?
Não façam Bem isso, simples. pelo amor de Deus. Tira o misticismo disso aí. O que resolve quando a pessoa está empanzinada? O que realmente resolve? O chá de dente de leão. Entende? As pessoas colocam misticismo em tudo. Então, tira o misticismo, mesmo que a gente não tenha assim uma prova científica, porque a gente também é viciado na tal da prova científica, mas a ciência não quer provar um monte de coisa porque não tem interesse, enfim. Né? Tem muitos interesses financeiros na ciência, enfim. Na próxima né? aula nós vamos falar disso. Mas, enfim, tire o misticismo e observe as coisas, né? Pô, tá aqui, estamos sentindo. Tô com capeta no corpo? Não. Tô com a ligação? Não. Então, por que não se permitir, né? Esse é o jeito que a gente pensa. Obrigada, Então, gente. Então, tá bora. por aí. A Adri fez uma pergunta aqui, ó. Pelo Zoom não dá para representar? É porque não tem uma visão total das pessoas? Olha, se eu entendi direito a sua pergunta, não dá para representar pelo Zoom, por exemplo, você aí na tela do Zoom representar alguém numa constelação aqui, porque tem que estar todo mundo no mesmo lugar, fisicamente falando, entende? Para a gente conseguir ter a visão do negócio, né? É simplesmente por isso, tá? Se for para você representar alguém aí, você consegue sentir o que o representante está sentindo, tá? Mas a gente faz dessa forma para porque tem que, né? O representante tem relação aqui um com o outro, né? Tem, enfim. Sim, dá para entender que estamos aprendendo sem interferências místicas, mas tem algumas constelações que misturam demais, né? Tem alguns consteladores, né, que misturam, aí gera confusão. Sim, tem constelador que mistura, assim como tem tudo que mistura, gente. Tem dentista que mistura misticismo, tem, né, tudo tem. Desenho animado infantil que mistura. É, né? então, Tem... enfim, tudo na vida tem isso. Então, vai da gente ter a consciência do que a gente quer. Ok? Podemos, então, dar início às nossas constelações? Ok.